E um dos pontos, né? E nesse caso é um ponto que eu acho que dificilmente as pessoas não vão concordar muito com isso, que é um ponto que, na minha opinião, eu acho positivo, que é a questão de você ter educação aberta para as pessoas, educação principalmente para crianças, né? Que é algo que hoje em dia a gente nem precisa pensar muito, mas naquela época, como eu disse, não existia isso, esse acesso de crianças, de adolescentes em... O analfabetismo era a palavra de lei naquele momento, mais de 90% da população era analfabeta, ou seja, pensem que absurdo isso, e além disso, deveria ser abolido a mão de obra infantil em fábricas, em qualquer tipo de estabelecimento, algo, né, que acho que dificilmente uma pessoa vai achar que isso... Não tem como você dizer que isso é algo ruim, né? É algo que é muito importante você ter esse controle disso. Então, esse é o ponto que, na minha visão, Eric, que eu acho interessante ter sido colocado aquilo, né? Porque, segundo ele, o Marx ele dizia, né, que as pessoas diziam, né, que o comunismo ia acabar com a ideia da família. E, segundo ele fala, não, o capitalismo naquele momento acabou com a família, porque acabou as crianças, elas eram utilizadas para trabalhar em fábricas e elas não eram crianças, elas eram objetos. Nesse ponto faz muito sentido o que está sendo falado. Mas, bom, sigamos em frente. Então ele diz muito sobre as questões das críticas que ele sofreu das ideias, de que, por exemplo, de que, como anteriormente, de que eles iriam destruir a família, quando na verdade, segundo ele, não. Segundo ele, o próprio capitalismo havia destruído. As mulheres trabalhavam mais de 60 horas, então hoje em dia há uma discussão de trabalhar, aqui pelo menos aqui na Europa, de trabalhar 4 vezes na semana. Então isso seria algo que não seria nem pensado naquele momento na Europa e tudo mais, né? Então, trabalhar 4 vezes na semana e trabalhar 32 horas, eu acho que eles querem colocar. No Brasil, acho que 44 horas seria o tempo máximo. Então, naquela época, as pessoas trabalhavam 60 horas, crianças também. Então, a ideia dele do comunismo era você propor uma educação livre, propor a influência e, além disso, você colocar algo que seria longe da ideia da classe dominante, né? Você trazer isso, você acabar com destruir a ideia de nacionalidade, então vai um pouco acima entre as pessoas. Você deveria também atribuir valores nacionais e históricos para aquelas pessoas, para elas entenderem um pouco que elas eram oprimidas. E também, como eu falei, você distribuir todos os meios de produção para aquelas pessoas, você deveria todos os trabalhadores, os proletariados deveriam receber, por exemplo, poderiam haver uma troca entre eles, comercial. Então, traz ideias, né, de você poder criar algo que fosse maior. Então, o comunismo, quando a gente fala do comunismo, o comunismo não é só, segundo Marx, não é só uma questão de meio de produção, não é só simplesmente a ideia de você um regime econômico. Segundo ele, a ideia do comunismo você acaba com a democracia, você acaba com a ideia, você tem um proletariado que seria na ditadura, que seria uma ditadura do proletariado, que teria o poder sobre tudo, sobre os meios, sobre as leis, sobre a questão política, a questão econômica, e além disso você também, ao longo prazo, deveria acabar com a religião, porque segundo ele, a religião era exatamente um dos males que mais existia e que manipulava as pessoas e não permitia com que elas enxergassem os valores morais errados que eram ensinados. Então, o comunismo ele tenta tirar, como se fosse limpar tudo o que as pessoas tinham anteriormente e implementar todas as ideias que eles julgavam ser corretas. Isso é algo que a gente sabe, a gente percebe, que a ideia do comunismo é que você faça abolição da propriedade privada, que você crie uma sociedade específica em que há poucas pessoas que estão no poder, no sentido de os próprios proletariados estejam no poder, e você era contra, né, exatamente, e a igreja, com certeza, não era a favor daquilo tudo. Então, a ideia é que você acabasse com tudo isso e demonstrasse exatamente que o movimento de proletariado deveria ser o mais forte.